Olá! Há quanto tempo você não toma remédios para vermes? Eu pergunto isso porque ter vermes é muito comum. Mais de 1,5 bilhão de pessoas carregam parasitas dentro de seus corpos, segundo a OMS, e a maioria sem saber. Sente fadiga, mas será que é por excesso de trabalho? Tem anemia? Está menstruando muito. Ou dor de barriga e não descobre a causa? Pode ser verme. Pode. Nesse vídeo eu vou falar dos principais sinais e sintomas de verminoses, porque reconhecer os sintomas precocemente pode ser a chave para evitar complicações mais sérias e garantir um tratamento mais eficaz. Também vou falar sobre os exames que você deve fazer e se você deveria tomar remédios para vermes ou não. Fica até o fim porque é fundamental ficar bem informado. Mas antes, já vá curtindo o vídeo. Vamos ver se esse vídeo consegue ultrapassar a marca de 300 mil likes. Porque quanto mais likes, mais o YouTube distribui e esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. E todos merecem saber e se cuidar. Espalhe esse vídeo para seus amigos, familiares, se inscreva no canal se não for inscrito para ficar por dentro das informações de saúde e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E me conta, você toma remédios para vermes? Pelo menos uma vez por ano? Já teve vermes? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve embaixo. Vamos lá. O que são verminoses e por que devemos nos preocupar com elas? Verminoses são infecções intestinais causadas por diferentes tipos de vermes que podem variar desde pequenos protozoários até grandes homínidos. Se você já teve verminoses ou conhece alguém que teve, você deve entender como elas podem ser incômodas e prejudiciais à sua saúde. Os parasitas estão na sua comida, no seu meio de transporte, na escola dos seus filhos, no seu trabalho. Pode ocorrer com qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer idade. Mesmo que você mora em uma cidade grande, você pode estar infestado. Mas pessoas que moram em lugares com pouco, nenhum saneamento básico, pessoas com pouca informação, são mais vulneráveis a eles. Mas eu lavo as mãos, eu como só em casa, minhas verduras coloco sempre na água com hipoclorito. É impossível ter vermes. Não, não é. Você come sushi? Já ouviu falar de anisakíase? Pois é, eu vou falar lá pra frente. Muitos não sabem, mas verminoses causam os mais variados sintomas e podem simular doenças que confundem tanto médicos e pacientes. A pessoa pode pensar que tem rinite ou sinusite e são vermes. Pode não ligar que o refluxo ou a gastrite que tem a ver com parasitas e acha que é intolerante à lactose. Pode ter falta de vitamina ou mineral e a causa é verminose. Pode afetar não só seu intestino, mas também seu fígado, vesícula, cérebro e outros órgãos internos. Mas sabia que nem sempre ter vermes é ruim? Tem estudos mostrando que ter vermes pode ter efeito protetor contra alergias e doenças autoimunes, onde o seu próprio corpo ataca ele mesmo. Por isso que a criança tem que sair e se sujar, porque a exposição a certos agentes infecciosos podem prevenir que a imunidade se torne hiperreativa no futuro e cause transtornos sérios. Ficar em ambiente extremamente higienizado pode ter um efeito prejudicial. E também tem estudos que sugerem que mulheres que têm vermes podem ser mais férteis. Porém, o ideal é tratar. Quanto maior o parasita, pior a doença. Não é bem assim. Tem vermes gigantes, por exemplo, Ascaris lumbricoides, a lombriga pode crescer até 35 centímetros de comprimento no intestino humano. Imagina uma regra de 30 centímetros e aumenta um pouquinho mais. Um encontro com um parasita desse tamanho não deve ser nada agradável. Porém, tem parasitas pequenos que podem fazer um estrago enorme. Uma alface mal lavada, com ovos de teniassólio, pode causar neurocisticercose, que pode dar convulsões e mesmo afetar a medula espinhal. Veja que grave. Por isso que é interessante ter toda a higiene possível para evitar problemas futuros. Quais são os vermes mais comuns? Ascaris, que é a lombriga, que você pega com água contaminada, verdura contaminada, perda de mão, a pessoa não lavou a mão quando foi ao banheiro. Já foi comprar o remédio? Ainda não? Ameba, giardia, tênia, ancilosum, oxiurus, tem vários. E quais sinais e sintomas que podem sugerir que você tenha parasita? Sétimo sintoma de vermes, alterações digestivas. Os sintomas mais comuns, sem dúvida, são digestivos. Aquele desconforto abdominal ou cólicas, dores de barriga, faz exame, ultrassom, tomografia, exames de sangue, mas ainda mantém essa dor. Pode ser endometriose? Pode, mas pode ser vermes. Tem diarreia com frequência ou se sente constipado? Também. Mas devo citar que vermes pode dar mau hálito ou excesso de gases, porque alguns parasitas intestinais levam a má absorção de nutrientes e aumento de formação de gases, como é o caso do enxofre. A pessoa pode ter sensação de azia ou refluxo. O omeprazol resolve nesse caso? Não. Ou diz que recentemente adquiriu intolerância à lactose, que não pode ingerir nada de leite, que solta o intestino. Pode ser uma infecção por giardia, que leva a uma intolerância temporária à lactose em algumas pessoas. A giardia coloniza e se reproduz no duodeno, região do intestino delgado, onde a lactase é produzida.
dificultando a digestão adequada da lactose. Então, quando a pessoa bebe leite, vai ter problema. Claro que se você trata a giardia, acaba com a tolerância à lactose. Algumas pessoas levam mais tempo porque precisam recuperar a mucosa intestinal, mas vai voltar ao normal se for causado por giardia. Nota a variedade de sintomas intestinais que você pode ter se tiver vermes. Se sintomas, alterações do apetite, tanto aumenta o apetite, porque alguns vermes roubam seus nutrientes, então dá déficit nutricional e seu corpo vai ligar uma luzinha para você comer mais, exatamente para compensar. A pessoa sente uma fome de leão. Você nunca ouviu falar, você deve estar com lombriga, né? Mas o outro lado também pode ser verdade. Você pode perder a fome, reduzir o apetite. Os vermes podem causar irritação, inflamação no trato gastrointestinal, levando a náuseas, sensação de estar sempre cheio, de plenitude. A pessoa não sente vontade de se alimentar. Sem contar que alguns vermes liberam substâncias tóxicas que podem afetar o seu bem-estar e também seu apetite. Sem contar, como eu falei, diarreia, dor abdominal, distensão, tudo isso vai cortar sua fome. E se a infestação de verme for muito intensa, pode dar anemia, e um dos sintomas da anemia é a perda de apetite. Então a pessoa pode comer demais, porque está comendo por 2, 3 ou 10, ou comer de menos. Quinto sintoma de parasitose, fadiga e fraqueza. Acabei de citar a anemia. Os vermes consomem nutrientes que você precisa, vai voltar para você. Então, eles vão roubando de forma progressiva o ferro, o zinco, proteínas, vitaminas, vão sugando devagar. Você pode ter anemia ferropriva por falta de ferro. Um dos vermes que mais dá isso é a ancilostomose, que vai dar perda crônica de sangue, falta de motivação, energia baixa, a pessoa fica fadigada, fraca, pálida. Tanto que a ancilostomose é conhecida como amarelão, a doença do Jeca Tatu por causa do aspecto pálido da pele. Os nematóides, tanto o ancilóstomo duodenale e Necator americano, se fixam no intestino delgado e sugam o sangue. Alguns parasitas causam deficiência de vitamina B12 e com o tempo se torna crônica e também pode causar fadiga e fraqueza. Mas você pode ficar cansado porque está desnutrido, porque não consegue dormir direito. As verminoses podem interferir no seu sono. Então, se você se sente fraco, sem ânimo, sem energia, pode ser vermes. Quarto sintoma, coceiras. Quando eu lembro de coceiras, lembro do prurido anal causado por oxiúros ou enteróbios vermiculares, que é uma das causas mais comuns de coceira anal, principalmente em crianças. As fêmeas migram para a região do ânus para depositar seus ovinhos, geralmente no período noturno, causando uma coceira bem forte na região perianal. E também em meninas pode causar prurido vaginal, especialmente à noite. Mas não é só oxiúros que causa coceira. Posso citar esquistossomose, na fase aguda, quando a pessoa entra na lagoa contaminada, pode dar dermatite nadador ou prurido cercário, que dá coceira quando as larvas penetram na pele. Terceiro sintoma, tosse, a tosse que você não descobre a causa. Normalmente é seca, então não tem catarro, intermitente, então de vez em quando. Pode ser acompanhado por falta de ar, chiado no peito e dor torácica. Alguns vermes podem causar isso, especialmente ascaris, estrongiloides, que chamamos de síndrome do Leffler, que é uma resposta pulmonar eosinofílica. Então vai dar aumento dos eosinófilos também no sangue e pode ter achados radiográficos no raio-x de tórax ou tomografia de tórax. Claro que se você vem sentindo sintomas respiratórios persistentes, procure um médico para diagnóstico correto. Pode ser muitas coisas. Pode ser coração, pode ser asma, pode ser DPOC, pode ser câncer de pulmão, mas também pode ser vermes. Segundo sintoma, em crianças, redução do ritmo do crescimento. Os vermes vão sugando seus nutrientes, suas vitaminas, seus minerais. Pode levar à desnutrição. Você vê aquela criança com bracinhos finos e barriga grande. O crescimento dessa criança vai ser prejudicado, a criança vai ficar baixinha, mirrada. Ela era para ficar com 1,80 m, vai chegar somente a 1,65 m. O verme vai tirar ferro, vai tirar zinco, o zinco tem a ver com o crescimento da criança. Vai tirar proteínas e o crescimento vai ficar comprometido. E primeira alteração, neurológicas e psiquiátricas. A maioria das outras infecções parasitárias, como ascaris, ancilóstomo, raramente levam a manifestações neurológicas ou psiquiátricas. Porém, como já falei antes, cisticercose, que é uma bolha que pode se alojar no cérebro, causando a neurocisticercose, pode afetar o comportamento. Pode deixar a pessoa mais agressiva, irritada, com depressão, com confusão mental ou psicose. Pode ter sintomas neurológicos, como citei, convulsões, mas também dor de cabeça, hidrocefalia. E se pensarmos em parasitas, também temos que lembrar da toxoplasmose ou neurotoxoplasmose, que normalmente pode vir das fezes de gatos contaminados com protozoário, que pode dar convulsões e problemas neurológicos. E lembrando que a pessoa pode ranger os dentes, ter bruxismo à noite, estar ligado mais a oxiúros. Mas não é totalmente confirmado que isso pode ser a causa. Para você ver o tanto de sintomas que os vermes podem causar. Eu citei alguns, hein?
tem muito mais. Se você sente alguma coisa, procura o médico. Vale a pena repetir. Os sintomas verminosos, como são inespecíficos, podem confundir tanto os médicos quanto os pacientes. Você precisa fazer exames de fezes para saber que está com vermes? Não. Se seu exame parasitológico de fezes, EPF, vier alterado, você está com vermes. Mas um exame negativo não significa que não tenha vermes, porque o intestino é muito grande, às vezes não sai os ovinhos o tempo inteiro, às vezes o exame não foi feito direito, além do exame ser chato, convenhamos. Você só deve tomar remédios para vermes quando sente alguma coisa? Claro que não. Tome mesmo sem sintoma, porque quando tem sintomas, muitas vezes você já está infestado, está com o intestino cheio de vermes, então não precisa chegar a esse ponto. Então todo adulto deveria tomar remédios para vermes? Sim. Eu acho que todo adulto deveria tomar pelo menos uma vez ao ano. Não só adulto, como crianças também. Eu tomo 1 ou 2 vezes ao ano. Eu sempre dei para os meus filhos também, porque vermes estão em todos os lugares, estão no celular do seu amigo, que você foi ver a foto que ele postou no Instagram, estão no ônibus que te trouxe até o trabalho, ou você acha que a barra que você segurou está higienizada? Estão no corrimão que você utilizou para subir as escadas, estão nas frutas, nas verduras. Melhor tomar vermífugos. Se você tiver animal de estimação, ou cuidar de horta, de animais de sítio, de fazenda, pode tomar 2 vezes ao ano. No caso de não estar sentindo nada, o ideal é sempre tomar vermífugos de maior espectro, como a nitazoxanida, albendazol, ivermectina. No caso de a pessoa estar sentindo alguma coisa, o médico deve prescrever um remédio voltado ao parasita específico. E você que gosta de comer peixe cru, no sushi, sashimi, que é a anisakíase, se você gosta de peixe cru e não for adequadamente congelado ou preparado, ele pode abrigar as pequenas larvas da Anisakis, que é um nematóide. Os sintomas podem ser dentro de algumas horas ou dias após comer peixe contaminado, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia. Muitas vezes o parasita morre ou é expelido naturalmente. Mas em casos sérios é necessário fazer uma endoscopia para remover as larvas que estão presas na parede do estômago ou intestino. Eu tive um paciente que sofreu bastante até descobrir e tratar a anisakíase. Então, como prevenir o contágio dos vermes? Lembre-se que é sempre melhor prevenir. Para a anisakíase, você deve congelar o peixe a menos 20 graus Celsius pelo menos 24 horas. Isso geralmente já mata as larvas. Ou cozinhar o peixe, difícil se cozido. Mas para as outras verminosas é fundamental lavar bem os alimentos, tomar sempre água limpa e potável, lavar bem as mãos, principalmente depois de ir ao banheiro e antes de comer algo, cortar bem as unhas, mantê-las limpas, desparasitar, porque remédios para vermes reduzem a chance de você passar os vermes para outras pessoas. É isso, gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. Sintomas de alerta e câncer de intestino, que é um dos vídeos mais visualizados no mundo sobre o assunto, os superalimentos para a próstata aumentada e sinais iniciais de diabetes. Meu nome é André Vamir, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!